cumpriu sua sentença. Encontrou-se com um único mal irremediável, aquilo que é a marca do nosso estranho destino sobre a Terra. Aquele fato sem explicação que iguala tudo o que é vivo num só rebanho de condenados. Porque tudo que é vivo morre. Ariano Suassuna. Conta um Conto apresenta de Silva, escritor. O Silêncio dos Túmulos. Narração Marcelo Fávaro. Capítulo 1. Começo do fim. 2020. Tudo começou naquele ano maldito. Primeiro vieram as queimadas e depois, você sabe, o inferno. Um vírus dizimou o mundo e milhões morreram. Ricos, pobres, famosos, anônimos. Não houve preconceito quando a doença chegou. E quando pensamos que não podia piorar, zap! Foi aí que o negócio desandou de vez. O CORS 23. O CORS, a peste. Uma nova cepa do vírus RNA iniciou sua propagação pelo ar. Não se sabe ao certo como começou. Alguns dizem que surgiu através da importação da carne do mercado chinês, mas outros dizem até que foi uma arma biológica criada pelos americanos. Enfim, não faltaram teorias da conspiração na internet. O fato é que o vírus sofria mutações que o tornavam extremamente resistente. Aí você sabe, não havia remédio, não havia vacina disponível. Os primeiros casos foram até abafados, mas logo após o carnaval, os infectados apareceram aqui no país. As autoridades deviam ter decretado lockdown, mas preferiram tapar os olhos para encher os bolsos com dinheiro da folia. Ah, não deu outra, meu amigo. Foi uma cascata de tragédias. Estabelecimentos eram fechados aos montes. O desemprego disparava como nunca. Comida, água, os recursos mais básicos ficaram cada vez mais caros, ao passo de que, cada dia, 1000 pessoas morriam. Mas depois veio algo muito pior. Os sintomas evoluíram de um jeito meio sinistro, sabe? Começava com uma febre ardente, náuseas, vômitos, com sangue. E então havia uma espécie de... eu não sei como explicar direito, mas... uma morte súbita. E depois... as pessoas voltavam irracionais, voltavam violentas, voltavam com instintos animalescos, famintas, principalmente por carne humana. Cientistas ao redor do globo corriam contra o tempo na busca de um imunizante e estávamos tão perto de conseguir, pelo menos é o que eu acho, tão perto. No Brasil, no entanto, outras economias emergentes ficaram todos em segundo plano. Os nossos governantes brigavam entre si e pouco se lixavam para o povo. A coisa ficou fora de controle e não houve tempo para conter a infecção, que se alastrava como um incêndio. Enquanto isso, imigrantes desesperados eram fuzilados nas fronteiras e inúmeras pessoas morriam enquanto esperavam leitos nos hospitais. Os cemitérios já não comportavam os milhares de mortos, os defuntos. Muitos eram enterrados em valas, sem qualquer resquício de dignidade. Uma gente esquecida que fora cruelmente enganada com uma falsa esperança pela propaganda do governo. A propaganda do governo! Um kit de medicamentos sem eficácia comprovada era distribuída por toda a população. Os malditos ainda cortaram o orçamento de diversos fundos de pesquisas e universidades. E no fim a gente sabe bem a merda que isso deu, não sabe?
O país amontoava pilhas e pilhas de cadáveres. E esses foram os corpos que saíram dos túmulos para aterrorizar os vivos. Vocês precisavam ter visto. Não tem coisa pior no mundo do que você enterrar um defunto e ele voltar de dentro da terra. A ficção tomou conta da realidade. Os mortos caminhavam entre nós. Essa foi a ascensão dos cinzentos. Fanáticos religiosos gritavam pelas ruas anunciando a penitência. Arrependam-se! O juízo e o fim estão próximos! Já faz 5 anos. Eu estava no fim do meu mestrado em ciências biológicas. Eu tinha um emprego, tinha uma noiva, tinha uma vida, porra. E no fim, tudo isso foi arrancado de mim. A situação ficou crítica, é claro. E logo entramos na lei marcial. Vocês sabem o que é uma lei marcial? A ordem e o progresso caíram de vez. Como se tivessem existido algum dia. Meu pai dizia, o norte pode ser uma floresta abandonada, mas o nordeste é o rabo do Brasil. Ninguém se importa com gente pobre. Ao menos ele morreu antes de toda essa merda acontecer, porque enquanto eu tento sobreviver nesse inferno, meu pai deve estar descansando por aí. Quem sabe até pescando no além. Religião, política, força de vontade não puderam ajudar a ninguém. Tudo o que existe agora são aqueles que respiram e tentam sobreviver nesse reino dos que não respiram. Eu tenho que lidar com o infortúnio de estar vivo. Isso é um incômodo. Embora a morte esteja ali na esquina, me esperando de braços abertos como uma prostituta. 2025, Recife, Pernambuco. Cinza. Eu sempre detestei essa cor. Cinza. Neutra como um meio termo, ou simplesmente nomeava pedaços queimados num cigarro ou restos mortais ao vento. Essa cor entre as nuvens anunciava que o céu iria chorar em breve. Ah, sim, também chove no Nordeste, vocês que não sabem. Recife tem algo bem único. Ou você enfrenta um calor infernal, ou se previne de chuvas que aparecem em um segundo dilúvio. É um negócio terrível, nublado. Aquele maldito dia me aguardava. Liguei a moto, uma antiga Honda, aquelas antigas 120 cilindradas, sabe? O vermelho desbotado deu lugar a uma Honda Ferrugem. Mas ela tinha 2 rodas, como qualquer moto. E era rápida. Isso era mais do que suficiente. Por agora eu precisava de suprimentos. Os grandes supermercados tinham sido saqueados e depredados. E os mercadinhos de bairro? Eu já vi um ser queimado inteiro. A fome enlouquece as pessoas. E em dias como esses, a fome te faz matar. Você já viu alguém matando por fome? A única diferença de um cinzento é que os vivos soltam berros e palavrões. A minha alternativa era rondar a cidade, verificar as casas, postos de gasolina e, com sorte, algum mercadinho, sabe? Eu fiz uma pequena horta e conseguia me manter com alguns legumes. Mas uma feijoada enlatada até que não seria tão ruim. Ainda que eu não pudesse me dar ao luxo de desperdiçar recursos, mesmo que fosse um asqueroso miojo. Além disso, eu procurava por medicamentos, roupas, facas e combustível. Tudo aquilo estava na lista. Mas eu sabia que as facas boas eram tão raras de encontrar quanto um bife de primeira. E armas de fogo como água num deserto. Parei em frente a um posto de gasolina. O letreiro ainda piscava hesitantemente, mesmo que não houvesse mais concorrentes. Desci e verifiquei as bombas. Felizmente ainda havia combustível nelas. Sem perder tempo, logo abasteci o tanque. O preço nas bandeiras era extremamente abusivo, mas ninguém se importava com os impostos e o preço do dólar agora. Consegui encher os 2 galões e coloquei-os no baú da moto.
Além do tanque, eu também precisava encher o estômago. Caminhei até a loja de conveniências, notando que a porta de vidro temperado estava quebrada. Um buraco grande aparecia onde outrora havia uma tranca de metal. Ao redor do vidro, manchas de sangue marcavam presença. Secas e com um vermelho escurecido. Já estavam ali há algum tempo. Elas decoravam a porta como um convite ruim de boas-vindas. Com a mão esquerda, tirei o facão da bainha de couro improvisada no cinto. Adentrei após empurrar a porta com a mão direita. Não tinha ninguém lá dentro, embora tivesse certeza que a pessoa tinha morrido ali, ou no mínimo saiu gravemente ferida. Briga por comida geralmente terminava em morte, e aquele cenário não era nenhuma surpresa. Não sobrou muita coisa na loja. Alguns salgadinhos murchos, doce vencido, cheio de formiga, algumas revistas pornô. Olhei no balcão e notei que o caixa aberto tinha grana, uns R$200, completamente inúteis. Ninguém que estivesse vivo podia fazer coisa alguma com dinheiro. Hoje, até um pão dormido tinha mais valor. E pensar que há pouco tempo pessoas matavam e vendiam seus corpos por esse maldito papel, tudo isso me deixava enojado. Meus melhores achados foram 3 garrafas de água e um álcool 70. Os freezers há tempos tinham pifado, mas a água era água, ainda que não tão refrescante. Pouco depois saí da loja e coloquei uma faca na bainha. Senti algumas gotas caírem sobre o meu cabelo crespo e minha velha jaqueta jeans. As nuvens soltaram suas lágrimas. Estas logo ficariam fortes, sinalizando que o meu tempo ali tinha que acabar. E então veio um barulho. Um som que eu escutei bastante ao longo desses 5 anos. Sabe, aquele grunhido. Ficava mais intenso a cada segundo. Levei a mão direita ao cinto e desenrolei o chicote. Uma longa corda de couro com um aguilhão de metal na ponta. Uma lâmina fina e afiada, tal como um ferrão de escorpião. Diante dos meus olhos lá estava a maldita peste em carne e osso. E aí, uma mulher, com a pele acinzentada, apodrecida, estava se aproximando da moto. Vinha em minha direção. Os olhos cinzentos e sem vida me fitaram. Sua mandíbula era exposta. Lhe faltavam dentes e os poucos que restavam na gengiva eram pretos. Ela manteve a boca aberta, rosnando e babando. Comecei a girar o chicote que rodopiava no ar e em seguida golpeei o chão, fazendo um forte estalo. O golpe arrancou um pedaço do concreto no processo. Ela reagiu ao som com um urro e correu até mim. Girei o chicote mais uma vez e o lancei. Ele a atingiu como um bote potente de uma cobra. O aguilhão perfurou o olho esquerdo, atingindo o crânio. Eu o puxei e a mulher caiu. Pude ver parte do seu cérebro podre cair junto com ela. Dei alguns passos e observei brevemente as margens da estrada. Passei álcool no aguilhão do chicote, enrolei ele e prossegui até a moto. No entanto, outra mulher me aguardava. Distante, a sua silhueta curva feminina ia tomando forma, até que tive a visão nítida dela. Ao contrário da morta, esta tinha na pele uma cor acastanhada, bem viva. Era bonita. Seus cabelos negros e volumosos ficavam na altura do pescoço. Se aproximou graciosa e ameaçadoramente pela estrada esburacada cheia de lama. Trazia nas mãos erguidas um 38 e referiu-se a mim por um nome. Um apelido, na verdade, mas não um qualquer apelido. Não como aqueles nomes bobos de infância, e sim do tipo que se enraiza em você e as pessoas te reconhecem por ele como se fosse seu nome de verdade. Eu odiava esse apelido. Eu me chamo João. João da Silva. Parece
Muito simplista, mas é esse o meu nome, não posso fazer nada. Mas durante esses 5 anos, ganhei um outro nome infame. E enfim, a mulher me perguntou com mais ênfase: responde, cacete! Tu é o Lampião? Capítulo 2. Zumbi. Avenida Governador Agamenon Magalhães. Recife e sua região metropolitana. A conurbação mais antiga em território nacional desde a época do Brasil Colônia. Naqueles longínquos tempos de glória de Pernambuco durante o ciclo da cana-de-açúcar. Lá estavam 15 cidades interligadas nessa mesorregião, que antes da peste era o maior polo econômico do estado. Mesmo depois de 5 anos, passar pela Agamenon sem aquele trânsito infernal de horas era estranho. Carros parados na estrada, mas dessa vez para sempre, sem que ninguém os ocupasse. Um silêncio sepulcral preenchia meus ouvidos com o surto dos infectados. Várias facções de sobreviventes surgiram, e a maioria não resistiu muito tempo. Acabaram se enfraquecendo por causa das brigas inúteis ou morrendo para os cinzentos, enquanto pouquíssimas permaneceram. Atualmente, 3 facções ocupavam a região. Tinha a Utopia, as Bruxas e os Cruzados. E muito breve eu voltaria a ter problemas com eles. As lágrimas do céu ficaram mais espessas. Chuva podia ser uma bênção no sertão, mas aqui em Recife era sinônimo de lama nas estradas, enchente nas ruas e, não menos importante, infectados. Os mortos gostam muito de umidade, até mais que os vivos. E se eu for? Perguntei com um ar de riso, erguendo os braços. Aqueles olhos castanhos me fuzilavam num misto de desconfiança e raiva, como uma presa ferida diante de um predador. E ela prosseguia até mim. Era ainda mais bonita de perto. A mulata devia ter uns 20 e poucos anos, talvez menos. Eu nunca fui muito bom em adivinhar a idade dos outros. Vestia uma blusa regata e calça jeans com alguns rasgos. Apontava sem hesitação a arma para minha cabeça. E daquela boca bonita saiu um outro nome que eu também detestava. Foi como levar uma lapada no meio do saco. O Zumbi. Ele quer falar contigo. Ah, merda. Revirei os olhos com aquela resposta. Se depois de 2 anos o cabra da peste queria falar comigo ainda, na certa ia pedir alguma coisa. Voltei o olhar para ela e fiz uma provocação. Então quer dizer que ele tá mandando garotinhas fazerem o trabalho pesado agora? O que você ganha com isso, hein? Uma calça nova? Eu sou uma mulher livre, seu arrombado. Dessa vez ela segurou o cano da arma na minha testa. Olha, eu não preciso de macho nenhum para me dar as coisas. Eu quero e consigo, simples assim. Sigo o Zumbi porque acredito nele. E se soltar alguma gracinha pro meu lado, eu juro, Lampião, meto bala em você. Depois que falar com ele, é claro. Tá certo, tá certo. Eu acredito em você. Eu fui obrigado a concordar. Tudo bem, moça, eu falo com ele. Para com isso, porra. Respondi com um sorriso no rosto. A irritação dela ao ouvir a palavra moça de alguma forma me divertiu. Pensei em formas de desarmá-la quando se afastasse um pouco, mas eu teria de falar mesmo com o desgraçado de qualquer jeito. Conhecendo Zumbi, ele mandaria mais gente atrás de mim. E perder tempo ali seria burrice. Assim como aquela do posto. Mais cinzentos chegariam. A moça fez um movimento inteligente. Recuou alguns metros para trás, ficando fora do alcance do meu chicote. E então poderia atirar caso eu tentasse alguma coisa. Dar as costas para um desconhecido em uma época tão brutal era quase um pedido de estupro ou morte. A mulata entrou num Fusca azul pouco depois do posto. Eu fiquei intrigado por ela estar tão perto e eu não ter ouvido nenhum barulho de motor antes. Vocês sabem, Fusca faz um barulhão. A chuva limpava a grossa camada de poeira nas janelas do carro. Por um momento me lembrei do velho Fusca do meu pai, quando passávamos pelas estradas de terra seca e enxurro.
O bom fusquinha do meu velho. Para mim era como estar dentro de um poçante. Embora não houvesse a sensação melhor do que correr de cavalo com ele, eu adorava andar de cavalo com meu pai. Minha preferência por motos não foi à toa. No entanto, barulhos bestiais me tiraram desse pensamento. Os típicos grunhidos de coisas famintas. Predadores cinzas, caçando presas de couro como se buscassem desesperadamente a vida que lhes faltavam. Eu desenrolei o chicote e liguei a moto pela segunda vez. Infelizmente, meu trajeto seria bem diferente do que eu tinha planejado naquela manhã. Acelerei de volta para a estrada, girando o chicote com a minha mão direita, enquanto uma horda de infectados se aproximava. Dezenas deles. Seres deformados, decompostos e mutilados, movidos pelo único instinto ensandecido de se alimentar. A morena deu ré no Fusca, fazendo retorno até a pista. Trocou de marcha e acelerou, tomando velocidade enquanto ia de encontro até a horta. Praguejei enquanto a segui. Ela podia estar dentro de um carro, mas um motoqueiro, qualquer erro poderia ser fatal. O Fusca azul ia derrubando os motos enquanto eu seguia logo atrás, girando o chicote para matar os que vinham até mim. Cabeças perfuradas, membros podres, decepados. Parece uma música, não é? Faziam parte daquele passeio. O caminho seria mais tranquilo dali para frente, mas eu sabia que tinha um caroço nesse angu. Sempre tem um caroço no angu, meu chapa. Pegando a Conde da Boa Vista, aquela avenida sequer parecia a mesma sem todo aquele tráfego e o intenso vai-vem de pessoas. Ao léu haviam paradas de ônibus enferrujadas, veículos abandonados, além do asfalto gasto que deixara a pista irregular. O trajeto não demorou muito. Segui o Fusca por uns 20 minutos até um destino familiar. Pelo visto, muita coisa tinha mudado desde 2 anos atrás, quando eu estive por aquelas bandas. As únicas coisas iguais eram os paralelepípedos. Esses nunca vão sair dali. E as árvores ao redor, que ganhava cada vez mais espaço em meio ao jardim de concreto. Paramos em frente a um grande edifício, cuja entrada era fechada por 2 portões maciços de aço. Antes da peste, o lugar devia ser um daqueles condomínios executivos ou algo do gênero. De fora dava para ver 2 vigias com fuzis mirando na gente lá do primeiro andar. A morena falou algum código através do rádio, de baixa frequência aquele radinho, pouco antes dos portões se abrirem e as armas baixarem. O Fusca azul seguiu na frente e eu entrei logo atrás. Os portões foram fechados. Tive uma visão incomum. Um pouco mais adiante eu vi moleques jogando futebol numa quadra. O piso tinha as demarcações do campo em branco, pintado de verde e amarelo em cada extremidade. Estacionei a moto junto do carro e desci. Os olhares atentos à bola logo se voltaram para mim surpresos. Enquanto caminhava com a mulher, mais olhares acompanhados de murmúrios me seguiam. Lampião, Lampião, é Lampião! Palavra recorrente entre os meus ouvidos. Se referiam a mim como se fosse uma aparição, uma lenda urbana, ou pior, um personagem de quadrinhos. Depois da quadra vi uma pequena capela. Não havia ninguém lá, exceto por um velho completamente calvo e com uma longa barba branca, assentado num pequeno banco de madeira, enquanto seus dedos passeavam pelas cordas de um violão. Durante a troca de acordes pude ouvir uma melodia familiar. De longe, de maneira quase solene, ele cantava versos do mestre Luiz Gonzaga. Quando olhei a terra dentro, igual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, por que tamanha judiação? Vocês conhecem essa música? Eu conheço também, mas não vou cantar. Um rosto familiar veio ao meu encontro, embora também tivesse mudado. O alto homem negro trajava uma camisa da seleção brasileira e uma bermuda. Ele prosseguia, caminhando com chinelos e com um sorriso largo no rosto. Sua barba estava mais um pouco grisalha. Seu cabelo com os costumeiros longos dreads, além da distinta cicatriz, uma cicatriz em forma de X na bochecha direita. Obrigado por trazê-lo, Maria. Agradeceu, levando o olhar até ela.
Bom, agora a moça tinha um nome. A moça bonita era Maria. Maria assentiu com a cabeça e ainda me olhava com desconfiança. Lá estava eu diante do líder da utopia. Um homem cuja filosofia era uma faca de gumes, como ele dizia propriamente. Anos depois da última briga com os cruzados, ele tinha me chamado outra vez. E por mais estranho que pareça, o nome do cara era Zumbi. Sim, seu nome era Zumbi. Igual aquele tal herói dos Palmares. Quem tá morto sempre aparece. Fim do capítulo. Essa aqui é do meu amigo Matheus, o Silva, né? O Silva é maravilhoso, eu gosto dele. Ele sempre ajuda o nosso canal, sempre faz uma divulgação interessante. É um parceiro, mais que um amigo, um parceiro do canal. E já estava devendo aqui uma narração e gostei desse Apocalipse do Sertão. E quero continuar lendo sim. Um abraço para vocês todos. Até mais.